Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa respiração conectada, e se vocês quiserem aí também, vocês façam um pouquinho dessa Larissa, respiração para vocês Larissa, sentirem, tá? tá. Acho que o Larissa, Rodrigo quer falar alguma coisa. Quer falar, Rodrigo? Que eu vi você falar aqui escrito. O Rodrigo está falando. tá, deixa eu te falar uma coisa. Se uma pessoa chega até Peraí. você, Oi, Rodrigo, pode falar, desculpa. eu penso assim, eu acho que se uma pessoa chega até você, tá, e pede uma ajuda que quer fazer um renascimento, eu acho que a pessoa tá preparada, não tá? Nem sempre. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa, tá? Quando eu fui fazer a apometria, que é uma técnica espiritual que tem, eu fui para mim, eu tinha que perdoar uma determinada pessoa na minha vida, tá? E eu pedi para o meu mentor espiritual para ele me ajudar para mim poder perdoar essa pessoa, porque senão a gente ia ficar ligado a vida toda, não essa e mais em outras vidas, tá? E eu fiz a apometria, chorei até depois no final, tá? E depois de uma semana, por aí, de uns dias, eu descobri de onde que veio essa animosidade que a gente tinha, né? Foi numa situação que eu ou ele entrou na casa, foi uma situação de roubo, tá? Depois que eu vi essa situação, eu não sei quem que tirou a vida de quem. Eu me senti muito bem. Foi aí que eu comecei a perdoar essa pessoa. Eu te falo, eu acho que quando você entra numa situação dessa, sendo apometria, sendo essa coisa de ressurreição que você pediu, você está ciente que você vai querer se melhorar. Eu penso assim. Então, é que você pensa assim, Rodrigo, porque a gente já tem esse lado muito terapêutico trabalhado na gente. Então, a gente, é como o Gasparetto usava, né? A gente se banca. Independente do que a gente vai descobrir, a gente se banca. Mas existem pessoas que não vão bancar. E quando ela entra em contato com o trabalho terapêutico, ela foge. Então, às vezes a gente é muito isso, a gente às vezes vincula sempre o trabalho terapêutico como um trabalho de cura. Ah, eu vou fazer um processo terapêutico, eu vou curar alguém. Eu atendi durante 14 anos da minha vida, né? Eu atendi até o ano passado. Aí, o ano passado, eu dei um ano para mim de descanso, um pouquinho de atendimento. E durante esses 14 anos, eu fui chamada, sempre trabalhei com massagem e dava aula de yoga. Sempre trabalhei particular, eu nunca trabalhei em lugar nenhum. Fui até a casa das pessoas e fazia esse processo. Então, meu atendimento ele era muito específico. O que a pessoa conversava comigo, eu tentava criar um atendimento específico para ela. E algumas pessoas, eu comecei a perceber dentro do meu trabalho que funcionava assim. Ela me pedia esse processo. Ah, eu tenho tal problema e eu quero que você me ajude. E no meio desse processo, quando eu percebia que algo florescia, que algo acontecia onde ela se identificava ou ela descobria, como você descobriu esse processo seu, ela criava uma resistência tão grande que ela não queria mais me ver. Às vezes eu chegava na casa da pessoa, tocava a campainha, mas eu sabia que ela estava lá, mas ela não me atendia. Então, às vezes, esse processo de cura, nem sempre nós, como terapeutas, nós vamos conseguir, porque a gente só vai conseguir esse processo através do aval de alguém. Então, para a gente que está nesse meio, que estuda, que já experienciou, que dá essa cara a tapa, é muito fácil. A gente encara, a gente não está nem aí. Se eu colocar qualquer um de vocês para deitar aqui, é muito fácil desse processo acontecer. É o que eu falo para os meus alunos no curso de renascimento, né? Que eu formo renascedores dentro da Humane. Para vocês, todo esse processo que vocês fazem, porque lá um acompanha o renascimento do outro, eles dentro do meu curso, eles vão respirar em torno de umas 20, 24 vezes. Tudo isso para a gente é muito fácil, porque vocês gostam disso, vocês estão afim disso. E vocês colocam a cara a tapa. Se aparecer algo, eu vou lá e eu vou resolver isso. Agora, tem gente que nunca vai se bancar. Então, é aí que ele começa a criar esses tipos de resistência. Porque eu tenho que olhar para o real. E muitas vezes eu não quero olhar para o real.
Às vezes eu crio um universo meio paralelo na minha vida para eu não olhar para esse real. E tudo na minha volta está envolvido com esse universo que para mim não é real. Então, eu tive uma aluna no processo de renascimento, ela se formou renascedora comigo, que aconteceu um caso muito louco com ela. Ela respirou a concepção de pai e mãe. E ela, o curso todo, ela sempre falava, eu não tenho problema com meu pai, eu não tenho problema com a minha mãe, eu me dou muito bem com eles. O tempo todo ela falava isso. Quando acabou a respiração da concepção ao nascimento, ela estava chorando muito. E ela falou assim para mim, eu preciso contar uma coisa para vocês. E ela falou, eu não sei o que eu faço com isso, porque se for isso, a minha vida inteira vai se desmoronar. E a gente, até a Diana estava também. E aí ela falou assim para mim, ela falou para a gente na sala, ela falou, eu tive a nítida impressão de que eu fui concebida por um estupro do meu pai com a minha mãe. Eu tenho certeza disso. Porque essa sensação que eu tive, foi essa visão que eu tive da minha concepção, na minha respiração. E ela olhou para a cara da gente e ela falou, eu faço o que com isso? Agora. Porque tudo pode se desmoronar. Eu posso ter visto um pai que eu nunca vi na minha vida. E eu faço o que com isso? E aí eu lembro, a Diana estava na sala e a Diana falou assim para ela, falou, agora você vai ter que investigar. Porque agora você cavocou. Você descobriu, e agora você vai ter que entender qual que é esse processo. Aí a gente perguntou se ela tinha o pai e a mãe ainda vivos, ela falou que tinha. Eu lembro que a Diana falou, então você vai ter que ter a coragem de chegar para sua mãe e perguntar o que aconteceu, porque isso é importante para você, você precisa saber o que aconteceu. E aí a gente teve esse intervalo de um mês de uma aula para outra, e na outra aula a Di não estava só eu, e ela relatou que ela chegou em casa e que foi muito difícil ela conversar isso com a mãe. Mas ela chegou em casa e ela conversou. Ela falou, mãe, aconteceu alguma coisa no dia que vocês acham que eu fui concebida? E ela explicou todo o processo. E a mãe começou a chorar. E a mãe fez assim, olha, filha, eu não digo que você nasceu de um estupro. Não foi isso que aconteceu. Só que no dia que você foi concebida, eu não estava com vontade. E o seu pai estava com muita vontade. E ele me forçou a fazer sexo com ele. E naquele momento eu me senti muito agredida. Naquele momento eu me senti violentada. Porque eu não queria fazer. Só que aí, a partir do momento que eu descobri que aquele ato sexual tinha gerado você, eu fiquei calma, eu fiquei bem. Eu passei por tudo isso. Só que, no momento da concepção, ela pegou toda essa energia da violência que a mãe dela estava sentindo, que não era uma violência real. Ela falou para a filha, ela falou, seu pai nunca me estuprou, ele nunca me machucou, mas era que eu não queria fazer. Então, às vezes, aparecem esses fatores e você vai ter que investigar. E aí, você está afim de investigar isso? Você está afim de olhar para isso realmente e descobrir? Porque ela poderia ter descoberto que o pai dela nunca foi aquela pessoa que ela imaginou que seria. Entendeu? Então dá para entender por que às vezes as pessoas fogem desse processo. Às vezes uma pessoa faz uma sessão comigo, porque eu divido isso em 10, ela faz uma sessão comigo, a primeira ela adora, a segunda ela odeia e nunca mais ela quer fazer. Porque naquela segunda sessão pode ter acontecido alguma coisa, pode ter vindo alguma memória que ela não quer investigar. Tá? Então no nosso mundo terapêutico é muito fácil da gente fazer. Eu falo que a gente vive num mundo muito diferente. A gente está pronto para isso. E mesmo se não tiver, a gente tem ajudas para isso. A gente vai ao fundo, né? E algumas pessoas não. Isso a gente percebe através dos movimentos respiratórios. Como é que eu vou perceber que a pessoa está fugindo? Através do movimento respiratório. Se eu falar para vocês que estão me assistindo hoje, agora, falar para vocês assim, pensa no dia mais triste da vida de vocês. Pensou? Vê se você está respirando quando vem essa memória. Não! Porque o teu emocional vai influir na tua respiração. Agora pensa no dia mais feliz da sua vida. A sua respiração ela fica completamente diferente do momento que você está só assistindo esse vídeo. Então é através dessas nuances e mudanças de respiração que cabe ao renascedor incentivar e ajudar esse renascido que vai ter esses bloqueios durante a sessão a não ficar parado onde ele já está. É simplesmente essa a
a nossa missão dentro de Renascedor. Eu, como renascedora, não vou estar aqui para dar minha opinião do processo que ela teve durante o renascimento. Não. Muitas vezes eu nem sei o que aconteceu durante esse processo de renascimento e ela não quer me contar. Eu estou lá simplesmente para ajudar ela a respirar. Um bom terapeuta nunca fala, eu acho alguma coisa. Você, como terapeuta, não tem que achar absolutamente nada. Porque são experiências diferentes. A minha experiência de vida é diferente da experiência do outro. O que é bom para mim é bom só para mim. É o que eu falo em toda aula de reiki que eu dou. Não dá para você saber o que é felicidade para o outro. Felicidade, experiência de vidas é um para cada um. Tem como. Felicidade para mim é estar cheio de bicho. Para outra pessoa não é. Ela está completamente longe de bicho. Porque a minha experiência de vida é essa. Deu para entender um pouquinho? Deu? Sim, deu. É como você falando, parece muito as teorias do Paulo Freire, do pedagogo, que ele fala assim, que quando você fosse ensinar alguém, você tem que pegar a vivência dessa pessoa, não importa qual seja ou não. E é nessa vivência que você vai fazer a pessoa aprender a evoluir a parte prática dela acadêmica. É mais ou menos a mesma coisa na vida. Sim, é a própria experiência. É isso. É a própria experiência. Eu não posso chegar numa cozinha hoje e fazer uma receita da Paula Carosella. Eu não consigo fazer isso, porque não faz parte da minha vida, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse estudo e eu não gosto. Então eu não vou fazer isso. Então é cada um na sua, cada um na sua. É a mesma coisa, eu não posso obrigar alguém a gostar de cachorro. Quando eu falo para as pessoas que a parte mais terapêutica que eu tenho no meu dia é recolher o cocô do meu cachorro, mas todo mundo acha isso estranho. Mas isso me deixa feliz, porque eu sei que ele está saudável. Eu sei que ele comeu, o organismo dele está funcionando, e recolher o cocô dele me deixa extremamente feliz. Recolher todos os cocôs que os passarinhos fazem na minha varanda, que fazem um monte durante o dia inteiro. A minha mãe fala assim, meu, pra que isso? Porque você tem uma trabalheira com esses passarinhos, tira essas comidas dos passarinhos aí pra você ter uma vida sossegada. Não, aquele momento é o meu encontro, aquele momento é o meu silêncio, aquele momento é o meu momento único. Enquanto eu limpo um cocô de passarinho, eu não consigo pensar em nada. Eu tenho extremo prazer de fazer isso, porque essa é a minha vivência, e são minhas experiências. Né? Então, a experiência de cada um é de cada um. Não tenho como falar, eu como terapeuta eu acho. Você não acha nada, você não sabe o que a pessoa passou. E às vezes no renascimento você vê a pessoa chorando. Aí você fala para a pessoa assim, ai, não chora, não fica triste. Você não sabe se ela está chorando de tristeza ou de felicidade. Como é que você vai falar isso dentro de uma sessão de renascimento? Às vezes ela pode estar emocionada com alguma lembrança que ela teve lindíssima, você vai lá e vai cortar isso? Então, menos. Quanto menos o terapeuta falar, melhor terapeuta ele é. Tá? Okay? Então, vamos lá. Então, vamos treinar um pouquinho dessa respiração. Nádia, você quer falar alguma coisa? Era só uma dúvida. Nessa técnica, a pessoa ela tem que ter um tema específico para levar ou deixa fluir o que vier? Como que é? Nem sempre. E nem sempre o tema que a gente vai propor é o tema que vai aparecer durante a respiração. Tá? Às vezes a gente vai fazer uma respiração para... primeira infância, do 0 aos 7 anos, e vai vir em concepção. O que a gente costuma fazer é induzir um pouco a emoção da pessoa se ela quer resolver algum problema. Então, se ela vem lá, por exemplo, eu quero resolver um problema com meu pai e com a minha mãe. Então, eu vou fazer algumas perguntas aonde eu vou induzir ela emocionalmente a perceber o problema, o que emocionalmente está incomodando. E quando eu entendo que eu dei esse gatilho, que essa emoção aconteceu e essa emoção está à flor da pele, eu coloco ela para respirar. Então, é mais fácil de vir. Mas isso não é uma regra geral. Tá? Não é. Tem gente que a gente respira e fala, sério mesmo que era para respirar minha concepção? Eu tive insights da minha adolescência. Era isso que era para vir. Quem sabe depois você vai ter a experiência da concepção. Porque o renascimento, tem muita gente que acha que vai fazer o renascimento só para achar o momento da gestação, o momento do parto. Tem muita gente que pensa isso, eu vou respirar no renascimento e eu vou sentir o meu parto. Tem gente que nunca vai sentir isso. Tá? Tem gente que nunca vai passar por essa experiência. Tem gente que passa por 10 sessões de renascimento e olha para mim e fala assim, nossa, Nanda, não aconteceu nada comigo nessas 10 sessões, né? Eu falo, não aconteceu nada. E não acontece mesmo.
Então, não dá para eu prometer nada. Pode ou não vir a acontecer essas lembranças, essas ativações de memórias dentro desse processo respiratório, tá bom? Agora, o porquê que isso não acontece, isso a gente não sabe. Geralmente, a gente vê essas pessoas que realmente não acontecem esses processos com muita dificuldade de respirar no momento do renascimento. São pessoas muito teimosas, elas não se entregam à terapia. Geralmente é assim que a gente vai fazer essas análises, tá bom? E tem gente que também, por exemplo, vai deitar para respirar e não tem nenhuma questão para trabalhar. Eu mesmo, quando eu fui fazer o curso de renascimento, eu deitava e as pessoas tinham milhões de problemas, às vezes eu ficava até assustada, assim, com o relato das pessoas. E eu falava, ai meu Deus, que vida sem graça, tipo, eu não tenho nada para resolver aqui, eu queria ter um probleminha, sabe? Para deitar e respirar. Eu nunca tive um momento traumático da minha vida, eu nunca tive um problema com meus pais, não tive. Então, o processo do renascimento, para mim, é muito prazeroso. E sempre vem coisas muito prazerosas, sempre vem coisas muito íntimas comigo de resolver. São sempre ações do que eu faço comigo mesmo, porque eu não tenho esse histórico de coisas a serem resolvidas. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como que você vai saber se o acesso a essas informações são verídicas, na verdade, em relação à realidade que a gente mesmo sabe que a mente acaba criando? Então, assim, meio advogado do diabo, né? Tipo, se eu sei que lá atrás eu vivi uma situação e que a minha própria mente tem essa capacidade de transformar, esse retorno a uma informação, a mente também não teria essa mesma capacidade de transformar essa informação? Entende o que eu falo? Por isso que a gente não deixa ela permanecer na memória. Porque esse acesso a partes do cérebro através da respiração, isso é uma coisa química. Acessar esses lugares no cérebro são processos químicos, não é um processo energético. Quando a gente fala em acessar algumas memórias, a gente está falando de ativações de partes do cérebro através da respiração, e essas partes do cérebro são as responsáveis pelas memórias primárias, pelas memórias que aconteceram, as memórias reais. E aí, se você acessa isso dentro de uma sessão de renascimento e a pessoa fica parada na emoção, aí sim ela tem o tempo da criação. Quando a gente acessa e não deixa a respiração mudar o fluir dela e ela passa por isso rápido, não dá tempo do processo acontecer com a imaginação. É por isso que a gente sabe. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, mas é só uma coisa que acontece, deve ser uma coisa meio do além, de espírito. Não, não é. A respiração ela é um processo químico no corpo. Se eu modifico o meu processo respiratório, eu modifico a química do meu corpo. Então, se eu tenho, que nem, por exemplo, processos de entortar os membros do corpo, entortar a boca, que às vezes a boca do cliente vem parar aqui. Isso, as pessoas às vezes olham e falam, mas isso é espiritual. Não, não é espiritual. Ela mudou o movimento respiratório, a química do corpo mudou, ou ela tem mais entrada de CO2, ou ela tem menos entrada de CO2, e deu um tilt corporal. Isso é físico. As células estão respondendo a algo químico corporal. Assim como esse cérebro, ele vai responder a processos químicos enquanto a gente faz processos respiratórios. Então, a gente sempre vai olhar para essas duas coisas. Então, às vezes as pessoas falam, a catarse é só porque a pessoa tá lá, né, toda torta, os dedos não se mexem, a perna tá toda torta, a pessoa fala, não, é porque ela só tinha liberações energéticas. Não, ela tá respirando errado. Conserta essa respiração que esse mal-estar da tetania vai passar. É simples de se resolver. Demora um tempo? Demora, porque demora um tempo do processo químico se estabilizar corporalmente. É a mesma coisa, eu bebo uma garrafa de vinho inteiro e não vou ficar bêbado porque o meu santo me protege? Não. Automaticamente, quimicamente entrou álcool nesse corpo. Seu cérebro vai responder de uma maneira diferente do que ele responde, porque você teve um estímulo de uma química no corpo, porque o álcool é uma química. Eu vou usar droga e não vou ficar loucão. Não, você pôs um negócio dentro de você. Os espíritos não vão te ajudar só porque você gosta deles. É químico, tá? Então, é assim que a gente sabe que acessou ou não esses processos. Tá bom? Então, vou mostrar um pouquinho da respiração. Eu vou mandar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, que aí eu mando um pouquinho de um arquivo para vocês. E vocês vão entender um pouquinho o processo do renascimento. Vê se vai aí, porque para mim tá indo.
Deixa eu achar um slide aqui, aí a gente, só para mostrar isso para vocês, só vocês dão só uma olhadinha. Vocês estão vendo aí? Então vamos lá, só para a gente dar uma, porque eu já tenho que terminar. Passa tão rápido online, né? Passa muito rápido esse negócio. Eu tenho que ficar de olho que da última vez eu me empolguei e tomei uma bronca. Peraí. Apresentação do slide, só para vocês darem uma olhadinha. Ó, esse é o Leonard Dior. Ele que descobriu toda essa questão da respiração como um processo terapêutico, tá? Mas se vocês forem ler, tem um livro muito legal que vocês podem ler, que é um livro do Guy Arça, chama Respiração, Renascimento e Angústia. É bem legal para vocês lerem esse livro. Lá ele vai falar de outras pessoas que trabalham com processos de respiração antes do Leonard Dior, tá? Então, a gente fala que ele descobriu o renascimento, assim, meio que por vias meio... Sim, ele não é o único cara que usou a respiração para renascimento. Tem um médico também, eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssimo para isso. Tem um médico que faz um trabalho muito bonito de parto, que já trabalhava com respiração antes, até o próprio Reich já trabalhava com respiração antes, tá bom? Então, ele é uma das pessoas que descobriu uma técnica de respiração para trabalhar. Aí, deixa eu ver aqui. Então, uma coisa muito legal da gente falar. Como é que a gente respira no renascimento? Renascimento, a gente só respira pela boca, tá? Não é que não tem respiração pelo nariz. A gente não aconselha fazer respiração pelo nariz. Às vezes a pessoa não quer respirar pela boca, tudo bem, mas não dá tanta conexão com aquilo que a gente quer no renascimento se a gente for trabalhar pelo nariz. Então, a gente respira pela boca e a gente só trabalha com a parte do peito quando a gente respira. A gente elimina barriga, costelas. Então, quem está acostumado a fazer yoga, se ferra, tá? Porque no yoga a gente fica, respira completo, respira pela barriga, respira completo, usa tudo, não sei o quê. Aqui esquece, aqui esquece. Por que a gente usa a respiração no peito? Porque é muito mais rápido da gente atingir a emoção, tá? Por que a gente usa a respiração pela boca? Porque é pela boca que a gente engole aquilo que a gente não quer, tá? É a representação de engolir coisas que eu não quero. Então, fica mais fácil de liberar também aquilo que não é bom para mim, fazer a liberação pela boca, tá? No renascimento, a importância da respiração e da expiração é até mesmo pelo seu conceito de que inspirar é o seu primeiro ato de liberdade. Tá? Quando você nasce, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu sempre brinco que a primeira vez que você fez isso na sua vida, a tradução é ferrou, agora é tudo comigo. Porque até então, não era nada com você. Você estava extremamente dependente da sua mãe, de tudo que ela comia, de tudo que ela sentia. Então, quando você faz isso a primeira vez, quando alguém corta o cordão umbilical, você... A tradução é ferrou, para não falar outra palavra. Tá? Agora é comigo. Então, inspirar é o seu ato de liberdade. Então, quando você faz processos respiratórios, é legal você entender o que é que você tem mais dificuldade, se é inspirar ou expirar, tá? Se for inspirar o ar, você tá com problema de colocar a vida para dentro de você. Você tem dificuldade em olhar para a vida do jeito que ela é. E o expirar, ele tá ligado com deixar as coisas acontecerem. Eu brinco com os alunos que eu falo, ninguém fala assim, eu vou morrer, peraí, morri. Não, eu vou morrer. Até que tem aquela teoria, né? Não sei se já assistiram aquele filme do 21 gramas, já assistiram esse filme? Não? Nossa, nem assisti esse filme, é muito legal. É um filme que ele mostra, é um filme mesmo, tá? Acontece um crime, aí acontece um monte de coisa. Só que ele mostra que quando a gente morre, todo mundo fica 21 gramas mais leve. Se você colocar na balança, todo mundo diminui 21 gramas.
É o ar, o volume do ar? Algumas pessoas dizem que sim, que é a eliminação total do ar, porque quando você expira, você não consegue expirar tudo, sempre fica um pouquinho, e quando você morre, você tem esse esvaziar total. E algumas pessoas mais místicas alegam isso, que é o peso da sua alma. A sua alma pesa 21 gramas. Por isso que a gente fica 21 gramas mais leve. Assista esse filme. Nossa, esse filme é aquele Benício Del Toro. Maravilhoso. É um filme bem antigo, mas é um dos melhores filmes que eu já assisti, tá? É bem legal de ver. E aí o ato de expirar está relacionado a isso, tá? Ao deixar embora. Então, se qualquer prática respiratória você tiver problema para soltar o ar, você está com problema de mandar as coisas passearem, tá? De mandar as coisas... se renovarem. Isso tem muito a ver. Então, a respiração do renascimento, ela se dá com a parte de cima e não a pausa entre inspiração e expiração. Querem tentar fazer um pouquinho? Então tá. Então, não fechem os olhos, tá? E a gente encerra com essa tática. Não feche os olhos, porque às vezes tem gente que entra no processo rápido. Fica com os olhinhos abertos que te mantém mais consciente, tá? Então, você vai deixar a sua boca aberta, língua solta. Cuidado pra gente não manter a boca aberta, tá? Boca aberta, língua bem soltinha no céu da boca, ou na boca, e a gente vai pôr a mão aqui na região do nosso peito. Quem não tá com a câmera aberta, eu tô imaginando que vocês estão assim, tá bom? Vocês vão ficar aqui com a mão no peito. E aí vocês vão tentar trazer o movimento da respiração todo aqui para o peito. Então, quando o ar entra, o peito sobe. Quando o ar sai, o peito desce. Não se preocupa ainda muito com o ritmo. Só tenta sentir um pouco essa respiração. Se você consegue sentir esse movimento. Inspiro. E expiro. Tem gente que vai doer muito trazer o movimento para cá. E é uma respiração que acontece um pouco mais curta. Ela acaba sendo mais curta porque não tem espaço para tanto ar. Ok? Isso. E agora a gente vai tentar fazer essa respiração aqui, ó. Vou fazer com o som para ver se vocês conseguem entender. É isso aqui, ó. Eu não tenho pausa entre inspirar e expirar. É uma respiração que logo a sua boca vai ficar seca. Às vezes é uma respiração que vai começar a te dar, é como se você tivesse... Sabe como quando você tá quase ficando bêbada? Que te dá tipo, ui, que gostoso. Às vezes é esse processo que acontece quando a gente está começando a entrar no processo respiratório do renascimento. Tem gente que atinge isso muito rápido. Que começa a fazer essa respiração já dá vontade de chorar. Ou já te linka com alguma coisa que está te incomodando. Então, a terapia do renascimento é deixar o cliente 1h30 respirando somente assim. Ele vai ficar 1h30 com o movimento da respiração no peito e essa respiração sem pausa entre inspiração e expiração. E é super normal ter vontade de bocejar, tá? É normal. Por quê? Porque a gente está de forma consciente respirando, e de forma consciente respirando, a gente está trazendo mais do que a gente traz normalmente. Então, há uma oxigenação, há uma renovação de energia, tá? Não precisa ficar, ai, tô com vontade de bocejar. Boceja mesmo, a vontade do corpo boceja. Isso é sentir um pouquinho a técnica de renascimento. É claro que em 2, 3 minutos a gente não vai perceber tudo que vai acontecer. Mas a gente já começa a perceber alguma coisa diferente aí que vai
dando conta, uma parte meio de energia, meio de circulação, tudo de ar e energia. A gente diz que quando o renascimento acontece, é quando a pessoa, a partir dessa respiração, ela percebe que ela não respira mais ar, e sim que ela respira energia. Quando ela começa a fazer esse processo de respiração no renascimento, não tem um esforço de se manter a respiração como agora. Percebe que agora precisa de um esforço, né? Para fazer esse tipo de respirar. Quando o processo acontece, não tem mais esforço. Por quê? Porque é um processo natural da vida respirar. Independente de onde e como, é um processo natural da vida. A gente só não lembra disso mais. A gente foi ensinado a esquecer que respirar faz parte da vida. E tem gente morrendo porque está esquecendo de respirar. Isso não é uma piada, isso é sério. Antigamente a gente tinha um dispositivo. Todo mundo tem esse dispositivo, que é o dispositivo da sobrevivência, é o instinto. Quando para de respirar, automaticamente você quer trazer o ar. Tem gente perdendo isso de tão desconectado que a gente está com o processo de respiração. Tá? Podem normalizar aí o processo, para vocês não ficarem muito tontos hoje. Mais do que vocês já são. Então, não ficar tão tonto. Fernanda, é normal nessa primeira vez você sentir mesmo assim que o ar ainda vai para o abdômen? Porque... Sim. Às vezes demora. Dentro do curso de formação de renascimento, a gente às vezes demora umas 2 aulas para entender qual é o movimento. Então, eu faço muita dinâmica de respiração para ela entender esse movimento, tá? Então, é normal. Ainda mais para a gente que é terapeuta, já faz yoga, conceita respiração, faz isso, faz aquilo, tá tudo lá embaixo. Tá? E lá embaixo significa também, não só que eu respiro fácil, eu respiro melhor. Respiração lá embaixo também tem a tradução de que eu adoro comandar tudo. Larissa. Tá muito ligado com o racional, respirar pelo abdômen, tá? Imagina, né? Larissa. Quem é me normal chama? tipo uma tontura? Sim, normal por causa da oxigenação, tá? Ah, tá bom. Normal, às vezes até enjoar, é normal. Tá. Diga, Arthur. Eu senti a boca seca e as partes aqui geladas do corpo. Isso, é isso mesmo. Às vezes tem o processo de respiração, por isso que eu deixo vocês pouquinho, porque a gente precisa controlar direitinho a quantidade de ar que entra e sai. Isso que você já sente é um pouquinho da diferença química que começa a acontecer no corpo. Se eu deixo, você começa a entrar em estado de tetania e você fica tortinho. Tá? Por isso que renascimento não se faz sozinho. Não se faz processo de renascimento sozinho em casa, tá? E é muito... Eu senti muito forte. É muito rápido. Aqui no... Parece que é outra coisa. Eu não sei como explicar. Entendeu? Não dá para explicar. O renascimento, a gente diz que o renascimento dá certo quando a pessoa termina e fala, eu não sei o que palavra usar. Isso é ela entender o processo da respiração. Não tem palavra para usar. Parece que você tá parece morrendo mesmo. Parece. Na verdade, né? não. Sei se é assim. Na verdade, a gente está vivendo. Na verdade, a gente está vivendo. É que a gente está desconectado com a respiração. Na verdade, nesse momento, o que você fez? Você encheu seu corpo de energia vital. E a sensação que a gente tem é ao contrário, porque a gente está sempre embaixo dessa energia. Mas acho que você falou, que eu senti também, não sei se é um pouco isso, é que quando você faz essa respiração, você tem a sensação que você não está respirando o mesmo ar, porque quando você faz pelo abdômen, a gente está praticando todo dia isso, você enche o tórax e o abdômen de ar. E ali não, então você... meio que esse feeling que parece que não é o mesmo a respiração, entendeu? Essa sensação de tô morrendo, tipo, parece que você não tá respirando, é estranho. É isso mesmo. Mal, assim, É isso mesmo. Ananda, eu senti assim, sono e paz, assim. Sono e paz. Sono e muita paz. E vocês ficaram 2 minutos. 2 minutos. Fala, dormiria. Acho que eu dormiria. Tá. Além disso daí que o pessoal tá falando que sentiu, eu senti também meio assim, parece que a sua cabeça meio, ela fica meio tonta, né? É um balanço. E parece que o seu corpo fica mais leve e parece que você está iniciando uma viagem astral, é mais ou menos isso? É isso mesmo. Eu falo para todo mundo, gente, não usa droga, respira.
É a mesma sensação. Para que se drogar? Para que enfiar coisa dentro do corpo? Respira, você tem a mesma sensação. A gente pode fazer esse exercício de respiração no dia a dia? Não. Ah, não. Ah, Não. tá. Por que não? Não pode. Vocês podem fazer uma respiração conectada. Por quê? Porque vocês não vão ter ninguém para ajudar se o processo emocional acontecer. Ah, tá. Porque pode Tá acontecer bom. rápido, tá? Dentro Tá. do material que eu mandei para vocês, tem uma respiração que chama 20 conectadas. Essas vocês podem fazer sempre. Tá bom? ótimo. Você passou Tá bom. material aqui, Larissa? Passei. Eu vou passar para o Nando também, e aí ele vai colocar lá na área do aluno, onde fica esse negócio aí para vocês. Ah, tá. O vídeo aí vocês também podem baixar lá, tá bom? É que não apareceu aqui no chat aqui. Eu passei aqui no chat, no meu foi. Mas eu passo para o Nando lá, e aí ele manda para vocês. Ah, tá bom então. Tá bom? Pessoal, tenho que terminar. Obrigado, viu, Larissa? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, se tudo der certo, em setembro eu tô abrindo a turma, porque essa turma era para começar em março. Em setembro, se a escola voltar, a turma está começando. E aí vocês podem ir na primeira aula, serão super bem-vindos para conhecer melhor, tá bom? Sem compromisso. A gente sempre faz aula aberta, então vocês estão convidados. Quanto tempo de curso, Larissa? 9 meses, um sábado por mês. Ah, é um sábado por mês. Tá bom. Das Obrigado. 9 às 19, tá bom? Obrigado. Vocês não vão ter aula só comigo, vocês têm aula com outros renascedores também. Tá ótimo. Tá Obrigado. bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, Larissa. Tchau a Obrigada todos. pela tarde. Obrigada.